Ni hao. Vamos falar hoje da teoria dos 5 movimentos. Os antigos chineses chegaram a conhecer, através da prática e da vida, observando-a durante um longo tempo. Perceberam, entre outras coisas, que a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água eram fundamentais na constituição da natureza. À medida que foram se aprofundando no conhecimento material, idealizaram a teoria dos 5 movimentos, a qual relaciona as características dos 5 elementos da natureza, as relações entre si, as atividades e as mudanças que ocorrem entre eles, e com essa teoria, os antigos chineses sintetizaram o teórico, com o conhecimento do mundo material. A teoria dos 5 movimentos, ela sustenta que a natureza está constituída por 5 substâncias: madeira, fogo, terra, metal e água. O desenvolvimento e as mudanças de todas as coisas e de todos os fenômenos são resultados do movimento contínuo, uma inter-relação da dominância entre os 5 elementos. Na medicina tradicional chinesa, essa teoria aplica-se principalmente para explicar as características fisiopatológicas dos órgãos internos e dos tecidos do corpo, as relações fisiopatológicas entre eles e as relações entre um corpo e o meio ambiente, que é sempre modificável, mutante. Assim, a teoria pode servir de guia para o diagnóstico e para o tratamento. Cada um dos 5 movimentos tem suas próprias características. Assim, a madeira tem como característica o crescimento, de se desenvolver e de se estender livremente. Ela é flexível. O fogo, quente, flui para cima. A terra produz e muda. O metal, ele purifica e é sólido. A água, ela é fria e úmida. Ela tende a fluir para baixo. Apesar das características destes 5 movimentos estarem vinculadas com as propriedades das 5 substâncias correspondentes, na realidade, quando se refere a 5 movimentos, já não tem o mesmo significado das matérias que compõem os 5 elementos, mas sim as propriedades que eles possuem de maneira abstrata conforme as suas características. A atribuição das características dos fatos, das matérias e dos fenômenos aos 5 movimentos foi feita de acordo com a concepção das propriedades destes, com as similitudes e analogias. Partindo dessas considerações, os antigos médicos chineses relacionaram de maneira lógica a fisiologia e a patologia do Zangfu, que são os órgãos e vísceras, e os tecidos do corpo com os fatores do meio ambiente relacionados com a vida. Os órgãos e os tecidos do corpo são classificados em 5 categorias, de acordo com a teoria dos 5 movimentos, para servir de referência na observação das demais relações internas e com os 5 movimentos. Todos os fenômenos naturais, eles têm características próprias, a partir das quais elas podem originar outros fenômenos e ao mesmo tempo sofrer destes influências benéficas ou maléficas. As características próprias dos fenômenos naturais, eles podem ser agrupados em 5 categorias diferentes, que se encontram em constante movimento de geração e de dominância, constituindo o que foi denominado de 5 movimentos. O movimento água, ele representa os fenômenos naturais que se caracterizam por retração, profundidade, frio, declínio, queda, eliminação. É um ponto de partida
e chegada da transmutação dos movimentos. O movimento madeira, ele representa o aspecto de crescimento, movimento, florescimento, síntese. Ele é flexível. O movimento fogo, ele representa todos os fenômenos naturais que se caracterizam por ascensão, desenvolvimento, expansão, atividade. O elemento terra, ele representa os fenômenos naturais que se traduzem por transmutações e mudanças. O movimento metal, ele caracteriza os processos naturais de purificação, de seleção, de análise, de limpeza. Os 5 movimentos, de acordo com as características naturais que representam, guardam entre si inter-relação que permite posicioná-los obedecendo-se ao critério da geração. Desse modo, o movimento água, ele gera o movimento madeira. Este gera o movimento fogo, o qual gera o movimento terra. Este, o movimento metal. E, por sua vez, gera o movimento água. O ciclo de geração citado eu vou estar falando no próximo vídeo. Só quero que entendam que os 5 movimentos, eles se relacionam entre si no seu dinamismo, obedecendo em condições de normalidade a 2 princípios básicos que traduzem um estado de normalidade e que se caracterizam na saúde, enquanto a desarmonia ele vai caracterizar a doença.